Boa tarde, Carlos Tramujas aqui da Bonsai do Campo. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as sakura, são os prunos. Tem muita gente que tem me perguntado aí os procedimentos, né, com a sakura nessa época. Então eu dei uma passada geral, trouxe alguma coisa aqui de bonsai, ainda informação, trouxe aqui alguns pré-bonsais. Vou mostrar para vocês alguns cuidados aí que vocês têm que ter com as suas sakuras. Essa variedade que eu tenho aqui ó, é um prunus e o nome japonês dela é Ikiwari. Ela é uma flor rosa simples e as sakuras têm como característica sempre florescerem em cachos, né? As flores quando abrem formam pequenos cachos, né? Diferente dos prunos mume, por exemplo, que eu também vou mostrar para vocês daqui a pouco, que tem uma característica diferente, né? A floração é diferente e eu resolvi justamente fazer esse vídeo agora, antes da florada, antes dela perder todas as folhas, para que depois eu consiga complementar esse vídeo no momento em que elas florescerem, né? Mas as sakuras em geral aqui no sul, elas já estão praticamente sem folhas, né? Vocês podem ver nessa planta aqui, está com as folhas aí bem vermelhas, né? E frágeis, né? Quando você toca, praticamente as folhas já caem. E essa aqui já praticamente perdeu aí todas as folhas. Então é um momento, né, que as árvores aí estão no outono, estão perdendo as suas folhas. E a gente não recomenda que se façam podas agora, nesse momento, na sakura. Então, assim, você vai podar a sua árvore em outro momento, porque agora nós temos que dar a preferência à floração, né? Então, assim, para que a gente possa compreender melhor isso, a sakura, como muita gente conhece aí como a cerejeira do Japão, cerejeira de flor japonesa, a principal característica dela é justamente a florada, né, que é muito intensa, é muito bonita, e existem sakuras de diferentes cores, né? Essas que eu comentei aqui para vocês são um rosa claro, mas aqui também nós temos uma cor que é um pouco mais púrpura, assim como também existem flores simples, com pétalas simples, e existem flores que chamamos de flor dobrada, que tem muitas pétalas, né? Difícil a classificação exata da sakura. Normalmente nós aqui chamamos de prunus cerulata. Agora que ela perdeu, ou está perdendo as folhas, é um momento aí de a gente poder fazer e dar aquele trato de outono, um trato de inverno. E esse trato qual seria? Você eliminar aí os pequenos galhos secos, você escovar esse tronco, se for necessário, se ele estiver muito sujo, com muito resíduo, e ainda você pode também passar uma lavadora de pressão com um spray para poder limpar o tronco. Todas as árvores aí caducas precisam dessa limpeza de uma maneira ou de outra. Então é importante deixar claro aqui que existem árvores, né, que perdem as folhas aí no outono e que, dependendo da casca que ela tem e da característica que essa árvore tem, não é conveniente aí que a gente passe uma escova, né, como por exemplo desse tipo aqui, uma escovinha de aço. É preferível você passar uma escova com uma cerda mais macia, ou senão justamente com pressão, tomando cuidado para não eliminar essas cascas, né? No geral, as plantas essas que perdem a folha no outono, elas passam a primavera e o verão com uma copa às vezes muito cheia, né? E essa falta de luz, às vezes falta de ventilação,
pode fazer com que os pequenos galhos sequem e, inclusive, surjam problemas aí ao longo do tronco, né? A sakura, ela tem uma característica de, inclusive, soltar raízes aí ao longo do tronco, e isso acontece justamente por esse tronco ficar em regiões aí muito sombreadas, né? Fica aquela sombra, ela solta aquelas raízes e, em alguns casos, forma uma espécie até de calosidade. Uma pergunta também que me fazem muito é relacionado à questão da madeira seca, né? Se é possível, se é condizente fazer uma madeira, como vocês podem ver aqui nessa árvore, por exemplo, tem uma parte frontal aqui que foi feita um trabalho em madeira. Vocês podem ver que está com limo aqui, inclusive, ele está formando um musgo fino, e isso justamente é que tem que ser limpo, né? Então, muitas vezes com uma escovinha, tá vendo, com delicadeza, a gente consegue eliminar essa sujeira toda aqui, sem prejudicar aí a beleza da casca. É possível sim fazermos madeira morta em sakura. Eu acho que para vocês que estão assistindo aqui esse vídeo, é muito importante, e se tem interesse, né, claro, pela sakura, mas é muito importante vocês darem uma pesquisada, dá uma olhada na internet, procura aí, põe aí bonsai sakura velho ou sakura bonsai, por exemplo, para que vocês consigam entender como é que as sakuras são formadas, né? Qual é a estrutura, na realidade, que uma sakura tem que ter. Elas são plantas que não são as melhores aí para serem aramadas, né? Dificilmente vocês vão ver sakuras antigas aí, muito velhas, com os galhos aramados aí numa posição. Vocês vão ver sim, sakuras muito, muito antigas, em sua maioria quase com partes do tronco aí com madeira morta, porque esse tronco vai se decompondo, a casca vai fechando, e aí nós vamos ficando aí com uma característica cada vez de mais idade. E o que justamente a gente tem que buscar é que essa ramificação aqui como um todo fique bonita e fique saudável, porque as sakuras, no geral, são mais apreciadas e quase que em sua totalidade no momento da floração, né? As sakuras fazem parte das exposições famosas aí no Japão, em outros países também da Europa, mas principalmente neste momento, que é o momento da floração. A sakura, ela passa por esta fase, né, entre cair agora as folhas, e eu vou mostrar o detalhe aqui das gemas como estão, e essas gemas aqui, elas vão, dependendo do estágio que a sua planta estiver, elas podem resultar em flores ou muitas vezes não, por serem árvores até mais prematuras um pouco. Mas essa ramificação é que vai fazer com que você tenha uma árvore que realmente chame muito a atenção. É uma casca velha, é um tronco que é grosso, uma parte da madeira que mostra a idade toda e o processo que essa planta teve no seu desenvolvimento com a florada toda, né? Esse contraste entre a beleza das flores e o tronco da árvore é o que chama mais atenção em espécies como a sakura, por exemplo. Mostrando de novo aqui, vocês podem ver que essa árvore aqui, ela tem uma base aqui muito boa, né? E aqui vocês podem perceber aí que existe aqui uma bela cicatrização já da casca, né? A madeira ainda precisa ser finalizada. E um detalhe importante também é com relação ao tamanho da folha, né? Vocês podem ver que aqui eu tenho uma folha realmente grande, o tamanho normal dela aí na natureza como árvore, e aqui já uma folha bem menor, ó. À medida em que essa árvore vai ramificando, essas folhas vão ficando menores também.
Como eu comentei com vocês, ó, aqui vocês podem ver as raízes que eu falei, tá vendo? Essas raízes, em alguns casos, elas saem no mesmo ponto, fazendo que surjam essas protuberâncias. Então, à medida que essas raízes aqui saem, elas devem ser eliminadas. Isso faz parte desse processo aí de limpeza do nosso tronco, né? O fato de emitir raízes assim nos locais que ficam mais sombreados, por exemplo, mostram a capacidade que essa planta tem de enraizar, ou seja, demonstra que são árvores aí que podem ser multiplicadas por alporquia ou por estaquia, mesmo assim, né? Aqui vocês podem ver que nós já temos aqui uma bela cicatrização, né, de 1 ano mais ou menos que essa árvore foi trabalhada, e foi proveniente de um corte, né, que foi aberto não só para mostrarmos a madeira, mas para que pudéssemos organizar melhor, digamos assim, essa brotação. Então dá uma olhada como essa casca aqui vai fechando bem, o que mostra também que é uma planta com uma capacidade aí para fechar cortes aí muito grandes, né? Nesse outro trabalho aqui, né, que vai caminhando aí pouco a pouco, né? É um bonsai ainda em formação. Vocês podem ver a grossura do tronco dela e como ela já conseguiu se adaptar aí a um vaso raso. Então, as sakuras também têm essa capacidade aí de recuperação muito grande, né? Elas são um pruno, né? Parente aí dos pêssegos, se vocês não conhecem, das ameixas, essas ameixas vermelhas e amarelas do mercado. Então, claro, a ideia para uma árvore assim, com essa potência, com essa grossura de tronco, justamente é criar aquele contraste que eu falei para vocês anteriormente. É ter um tronco realmente muito grosso, ter algumas partes aqui com madeira que caracteriza aquela árvore que realmente é muito velha, que já sofreu as intempéries e com uma ramificação bastante cheia. Claro, essa aqui, no momento, toda desorganizada, e nesse momento nós podemos fazer algum tipo de correção nos galhos, né? Tem muita gente que trabalha apenas com tensores, mas nós poderíamos até passar um arame e colocarmos o galho na posição. Sempre lembrando de criarmos aí movimentos suaves, né? Porque a sakura não é uma conífera, não é um juníperos, então ela tem esse formato bem de árvore. Eu acho que a maioria de vocês já pode ter tido a oportunidade de observar uma árvore na natureza de sakura, algumas com um tronco muito velho, mas com um formato de árvore tradicional, muitas vezes com os galhos que se alongam e esses galhos caindo, inclusive até formando certos ângulos negativos, né? Mas a característica dela é um tronco e copa, não é uma árvore feita em patamares diferentes. A gente tem que criar uma harmonia dentro dessa brotação e dessa copa toda. Como essa árvore aqui já foi podada mais vezes que aquela anterior que eu mostrei, vocês podem ver que as folhas dela já são menores, inclusive, que aquela, né? As folhas são menores e ainda estão verdes, de certa forma. Quando você tenta puxar a folha, você percebe que ela está muito agarrada ainda no galho. Porque isso é resultado de uma poda mais tardia, né? Ou seja, nós, para árvores de folha caduca, nós podemos podar até durante o verão essa árvore, mas início do verão, metade do verão. Porque senão pode acontecer isso, brotos aqui muito curtos e muitas vezes frágeis e que podem ser queimados aí, principalmente em regiões mais frias, né? Com a presença de geadas. Falando nisso, muitas pessoas também me perguntam com relação ao clima, né, para o cultivo da sakura.
Sakura é uma planta de clima temperado, né? Não é que ela tenha medo do calor. Muitas vezes ela sobrevive em locais aí que são quentes, mas ela precisa de um frio no inverno para entrar em dormência, para derrubar as folhas e para que as gemas de folhas possam fazer uma diferenciação e se transformarem em gemas florais. E as horas de frio fazem com que isso também aconteça, né? Tem muitos locais aí, mesmo no interior do Paraná aqui, né? Eu acho que é uma cidade, Apucarana, se não me recordo, e que é um clima mais quente, como Maringá também é um clima bem mais quente. O frio não é rigoroso e eles têm os parques das sakuras que florescem, que é uma maravilha. É muito difícil saber, vai na minha cidade, é difícil a gente saber. Muitas vezes o que recomendamos é assim, procura uma muda menor, plante, veja como é que se adapta num jardim, num pote, para que você possa ver o seu comportamento. Isso é muito importante. Esse é um pré de sakura e aqui eu procurei, né, justamente um que não tenha perdido as folhas aí totalmente, para que vocês possam observar, né, que a coloração dela no outono também é bonita, né? Então não é só flor, né? A relação com uma sakura assim é por todas as fases, né, do ano. É como a glicínia mais ou menos, né, que tem aquela massa verde de folhas aí durante a primavera, durante o verão, e que no inverno ela vai acabar soltando aqueles cachos e por umas poucas semanas ali você acaba desfrutando de toda a beleza dela. Olha só que beleza de pré-bonsai. Aqui vocês podem ver o sistema radicular, esse que eu comentei, justamente se desenvolvendo. Esse musgo muitas vezes se forma e ele faz quase que o papel do esfagno, né? Então essas raízes é que tem que ser cortadas aqui para que não formem essas protuberâncias que acabam ficando feias, né? Se eu for procurar aqui em outros locais aqui, mais sombreados aqui, na base dos galhos, por aqui, também essas raízes aí começam a aparecer. Nós vamos deixar essas folhas aqui caírem e nós então vamos proceder aí com uma poda de limpeza, né? Claro, a gente pode diminuir aí alguns brotos e tal para deixar ele mais harmônico, digamos assim, o seu desenho. Claro que sim, né? Um broto como esse aqui eu posso cortar sem problema, porque no inverno ele vai estar com a circulação da seiva praticamente parada, mas a gente tem que lembrar que essas gemas aqui ao longo dos galhos é que vão dar origem aí às flores. Então a gente tem que buscar esse ponto de equilíbrio entre a poda e a floração. Tem muita gente que nos primeiros anos de cultivo prioriza sempre a poda apenas, né? Então está sempre podando, chega a desfolhar inclusive no verão a sakura para fazer as limpezas e para ir ajeitando essa estrutura para que num futuro, às vezes a médio prazo, aí você consiga uma bela ramificação para a sua árvore. Como vocês podem ver no galho, tá vendo essas gemas aqui que são mais gordinhas, ó? Isso aqui é sinal de que são gemas que já estão fazendo esse processo de diferenciação. As gemas assim com essa coloração e com esse tamanho nessa época, com certeza irão dar origem aí a flores. Aqui vocês podem ver dois tipos de broto, como eu comentei, com a gema já mais gordinha aqui, já formada, característica aí da sakura que vai produzir flores. E essa aqui com uma gema já mais fina, mais estreita e que com certeza vai ser uma gema de folha, né? Então essa diferenciação aqui é importante. Vocês podem ver também que aqui é um galho mais maduro, ele é mais grosso, e esse aqui um galinho mais jovem, né?
Esse aqui, possivelmente no próximo ano, ele já irá formar aí as gemas de flor para deixar a nossa sakura ainda mais bonita. Essa aqui é uma outra sakura também que estamos formando aqui no vaso. Tem muito trabalho ainda pela frente, mas é importante mostrar aqui essa cicatrização dela, né? Esse veio vivo aqui que se destaca. E também aproveito para mostrar aqui que nós temos que prestar muita atenção à medida em que vamos fazendo a poda, porque a sakura muitas vezes ela perde galhos de um ano para o outro. Importante fazer a limpeza, importante deixar os brotos crescerem, porque esse aqui, por exemplo, ó, aqui é um galhinho que está totalmente seco aqui, ó. Ele secou todo, eu vou tirá-lo inclusive aqui com um alicatinho. Ó, esse aqui é outro galho também, ó, que eu tenho que já está seco. Possivelmente porque sofreu uma poda radical aí de raízes para entrar nesse vaso, mas numa copa cheia de sakura, sempre todo ano é importante você procurar e ver e fazer limpezas. Então aqui, por exemplo, eu tenho o broto com as gemas aqui que eu enxergo, mas esse aqui ele já está seco. Aqui também eu vou dessa forma aqui limpando e prestando atenção para que eu não corte os galhos que estejam com as gemas boas. Ó. Essa é uma poda que deve ser feita, né, no outono também, para que a gente possa ver com o que podemos contar aí para a formação da estrutura da nossa árvore. Eu estou fazendo aqui uma limpeza, ó, galinho seco, e o outro aqui tá bom. Ó. Então aqui também é um galinho seco, aqui ele tá bom. Ó. Deixa eu tirar essa folha. Essa ramificação aqui, ó, como vocês veem, ó, é o início da formação de uma estrutura da árvore. Às vezes é difícil você conseguir isso, porque neste galho aqui que foi cortado, ó, vocês podem perceber que ele foi cortado aqui, por exemplo, e ao invés de eu ter o desenvolvimento de gemas aqui na parte inferior, ele apenas desenvolveu um pequeno ramo aqui. Então, essa é uma característica também da sakura. Não existe 100% de previsibilidade exata de onde é que a brotação vai sair. Então, quando você consegue um início de ramificação como esse, que se apresenta aqui, é isso que eu digo, esses galhos você consegue agora ordenar melhor, separá-los um pouquinho, se for o caso, para que a gente inicie a nossa ramificação. Deixa eu tirar essas folhas aqui. E esse processo aqui vai ser o mesmo. Aqui eu tenho um galho, a parte de trás aqui, tá vendo? O galho aqui ainda ele é relativamente reto, né? Então, com o passar do tempo, à medida que for brotando aqui mais para trás, eu posso cortá-lo e através da poda aí criar movimentos diferentes, mas essa parte aqui também já secou. Deixa eu cortar aqui, ó. Eu vou deixar uma ponta porque esse broto aqui ainda está bem, esse aqui está bem saudável. Se eu raspar esse galho aqui, vocês vão ver que ele está verde. Então é um galho onde passa a seiva e ele vai começar a se desenvolver. Bom, essa é o início, né, de uma estrutura nova para uma planta. E vocês pensem que esse aqui era apenas um tronco, né, que foi cortado aqui. E isso aos poucos a gente vai formando para que possamos ter aí uma copa com uma bela ramificação. Deixa eu só cortar esse aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Vou mostrar para vocês agora isso aqui, ó. São duas plantas aqui pequenas,
E inclusive eu trouxe uma com flor aqui. Esse é o tipo de flor que vocês podem ver que nós chamamos de flor dobrada, tá vendo? Elas têm muitas pétalas, então é uma expressão que se usa. Essa aqui, apesar de ser um prunus, ó, também esse é um prunus glandulosa. Nós aqui muitas vezes chamamos de sakura anã, pelo fato de ser um prunus, das flores serem parecidas também, mas não é uma sakura. Então, neste caso aqui, por ser um prunus também, exige que sejam feitas as podas anuais e as podas de limpeza. Aqui, por exemplo, eu tenho vários galinhos secos aqui, que muitos deles são devidos justamente ao fato de ficarem na parte interior aí da copa. Então aqui nós vamos fazendo essa poda, tirando os galhos secos, e vocês poderão ver que as folhas aqui são muito pequenas, né? A sakura, na realidade, é muito difícil que você consiga fazer um bonsai desse tamanho aqui, porque as folhas são muito grandes, né? Mesmo que você diminua o tamanho das folhas, mesmo assim ainda será muito grande para um bonsai muito pequeno. Até mesmo como esse aqui, por exemplo, essa é uma sakura, né? Só que não é sakura, é o prunus glandulosa. E claro que você, com uma arvorezinha dessa aqui, você não vai poder ter folhas assim grandes. Então, elas agora vão começar a formar as gemas já de flor, e em breve isso aqui já vai estar florido. Prunus glandulosa, então. Não vamos confundir, e aqui eu poderia aqui passar um bom tempo aqui justamente fazendo essa poda de limpeza aqui que eu falei para vocês. Bom, conversamos um pouco aí sobre a sakura, né, que é o prunus, parente aí do pessegueiro, da ameixeira. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas para vocês. E se inscrevam no canal, né? A gente vai continuar aí tentando produzir uns conteúdos para ajudá-los aí no cultivo com o bonsai. É isso aí, até a próxima.